Primeiro, parabéns aí à equipe pela apresentação. Eu queria chamar a atenção para um aspecto, né, em relação ao uso de seletores do tipo anaeróbios. Primeira coisa, quando eu uso um seletor anaeróbio, né, que vai ajudar, por exemplo, no tocante à remoção de fósforo, o conceito é o seguinte, né, quando você tem a presença de micro-organismos acumuladores de fósforo nessa fase, digamos assim, anaeróbia, ou no seletor anaeróbio propriamente dito, o que vai acontecer é que os micro-organismos vão pegar a matéria orgânica existente ali no seletor, especialmente ácidos graxos voláteis aí, para a produção de polidroxobutirato, e nessa fase a liberação do polifosfato. Aí quando você vai para o tanque de aeração, nessa fase aeróbia, aí sim há o sequestro desse polifosfato lá, do licor misto, e o armazenamento intracelular, ok? E aí esses micro-organismos, na forma de lodo excedente, eles serão retirados do processo. E dessa forma o fósforo vai ser retirado do processo. Um seletor, ele não quer se ver livre do micro-organismo filamentoso, não. Na realidade, o seletor, ele é usado para manter o equilíbrio entre essas duas grandes, esses dois grandes grupos de população, formadoras de floco e filamentosas. Porque se eu não tenho micro-organismo filamentoso, eu também tenho problemas operacionais. Tenho um floco de baixa sedimentabilidade, né, formação de um floco pulverulento, advindos disso. O seletor é por quê? Porque esses micro-organismos filamentosos, eles têm um crescimento mais rápido, são bactérias heterotróficas ordinárias, grandemente, e aí você tem a rápida explosão, por exemplo, ou muitas vezes o crescimento de fungos, que crescem em baixas concentrações de oxigênio dissolvido, baixos valores de pH, presença de sulfeto, enfim. Portanto, você tem o trabalho nessas variáveis aí, de maneira a resultar, por exemplo, na maior concentração de sólidos suspensos voláteis ali no tanque de aeração, e obviamente quanto maior a concentração de sólidos suspensos voláteis que você tem no tanque de aeração, você tem a maior capacidade de tratamento em termos ali de carga orgânica, digamos assim, afluente, né? Então, por exemplo, ao invés de eu ampliar a estação ali, eu mantendo uma concentração de sólidos suspensos voláteis maior, consequentemente, né, ali eu consigo tratar uma maior quantidade de esgoto. Um outro aspecto que eu queria destacar, né, em relação ao controle aí que foi colocado aí pelo Rafael, né, você tem toda esse viés aí do machine learning, né, para a utilização como uma ferramenta de auxílio no controle operacional. Ou seja, essas ferramentas são, de uma certa forma, são importantes, mas que você precisa também ter as medições na estação de tratamento. Essas medições, elas podem ser online hoje em dia, ou seja, eu já tenho sensores de medição, por exemplo, da DQO afluente e efluente, por exemplo, que se eu utilizar uma relação DQO-DBO ali mais ou menos constante, eu consigo transformar esses dados de DQO para valores de DBO e, consequentemente, alimentar, por exemplo, ali os meus sistemas, né, ali de supervisórios. Eu tenho condição, por exemplo, de medir oxigênio dissolvido online, pH online, temperatura online, sensores hoje em dia de medição de nitrito, de nitrato, que vão me ajudar nesse controle também, não só da parte da matéria orgânica, mas também no tocante à remoção de nutrientes. Portanto, essas medições, esses sensores, são extremamente importantes e facilitam grandemente a operação das estações, por exemplo, de lodo ativado. É importante também
a medição de oxigênio dissolvido, por exemplo, ao longo ali da coluna de água para identificar determinados pontos ali de deficiência, por exemplo, nos sistemas de mistura completa, quando é o caso, né? Por isso que quando a gente tem controle operacional de tanque de aeração, a gente faz a distribuição muitas vezes dessa medição de oxigênio dissolvido ao longo da área superficial do tanque de aeração, assim como na profundidade, para exatamente fazer esse perfil de distribuição do oxigênio dissolvido ali no tanque de aeração, né, de maneira a garantir realmente que o sistema está trabalhando como mistura completa. Ou muitas vezes, quando você tem um sistema do tipo carrossel, a gente faz ou pistão, sei lá, a gente faz a medição ali em diferentes locais do tanque, né, ali para identificarmos exatamente esse perfil de consumo de oxigênio e identificação dessas zonas anóxicas que são importantes para o processo de nitrificação e desnitrificação sequenciais, ou muitas vezes simultâneas, que acontecem ali nos tanques de aeração. É importante também da gente fazer análises não só do IVL, como foi colocado pelo grupo, mas também fazermos ali identificações microscópicas, né, como foram colocadas, para exatamente identificarmos a presença ali de ciliados, de protozoários, de rotíferos, né, ali que dão um indicativo que o meu sistema de lodo ativado está funcionando adequadamente, ver também essa distribuição ali entre os micro-organismos filamentosos e formadores de flocos, vermos muitas vezes a qualidade ali do EPS que está sendo formado. Portanto, essas análises microscópicas, juntamente com as análises ali de índice volumétrico de lodo, por exemplo, junto com as outras variáveis operacionais da estação, nos ajudam nesse controle operacional da estação de lodo ativado, que é extremamente importante. Então, como o grupo falou, muitas vezes, todo o problema não está acontecendo no tanque de aeração propriamente dito, mas muitas vezes o problema operacional está acontecendo no decantador secundário, ali com elevados tempos de permanência do lodo no decantador secundário, liderando ali a ocorrência de desnitrificação e ascensão dessa biomassa ali já sedimentada. Muitas vezes a estação de tratamento, por falhas na operação, não está realizando recirculação de lodo, não tem controle nenhum sobre a questão da idade de lodo, muitas vezes não tem controle sobre o tipo de lodo que está sendo formado. A gente tem que ter muito cuidado em relação, por exemplo, ao que a Zilene colocou, quando eu tenho ali um aspecto mais esbranquiçado de lodo, que é um lodo mais jovem, que muitas vezes se confunde muito quando eu tenho muito detergente. E aí tem uma ligeira diferença entre o que nós chamamos de espuma, obviamente que advindo da presença de detergentes, e a formação de uma escuma predominante ali de um lodo jovem. Eu tenho muitas vezes a presença de gordura ali no próprio tanque de aeração, advindo ali de uma deficiência na remoção da gordura, que muitas vezes é confundido com um problema de entumecimento de lodo, certo? Temos que ter cuidado em relação a isso também. Portanto, é importante que a gente separe bem essas duas variáveis e que se garanta uma boa eficiência ali nas caixas de remoção de óleos e gorduras anteriores ao tanque de aeração, porque você pode ter problemas ali também de perda de biomassa no decantador secundário advinda aí dessa gordura, que muitas vezes acaba se acumulando no decantador secundário. Então, eu acho que eu me lembre, assim, são alguns aspectos, né, que a gente precisa estar atento, precisa ter treinamento nas estações de tratamento em relação à qualificação dos operadores, tem que ter investimento ali em manutenção preventiva e corretiva dessas minhas variáveis de controle, né, e também bombas, testes ali em uma frequência operacional estabelecida, né, ou seja,
análise ali diárias, análise ali semanais, como o grupo colocou, e que isso tudo vai ajudar na eficiência obtida ser próxima ali da eficiência esperada na estação de tratamento, que muitas vezes a gente não tem. Infelizmente, muitas vezes a operação de estações de lodo ativado compromete grandemente o sucesso da tecnologia. E aí, muitas vezes, a gente tem eficiências extremamente baixas ali, que grandemente são resultados da saída de elevadas concentrações de sólidos na suspensão, exatamente por você não formar um lodo adequado na estação de tratamento. Ou seja, um lodo com uma baixa capacidade de sedimentação, uma rotina operacional que garanta esse efluente clarificado ali na saída do tratamento. E aí, eu queria perguntar ao grupo, né, ali como uma pergunta para saber uma apreensão final, eu deixo aí para cada um de vocês, né? Vamos imaginar que eu esteja fazendo uma inspeção em uma estação de tratamento e que você está tendo ali elevadas perdas de sólidos, se você está tendo baixas eficiências de remoção de nitrogênio, por exemplo, e você está tendo, por exemplo, problema de entumecimento de lodo, né, ali na estação. Como é que vocês procederiam para a identificação dos principais problemas que poderiam ser corrigidos? Eu acho que o primeiro ponto é verificar a concentração de sólidos suspensos no meu tanque de aeração, porque pode ser que a minha biomassa ela não seja suficiente, né, para fazer essa remoção. Quanto à perda de sólidos aí, poderia tanto ser feito um controle aí da vazão, né? Talvez até conferir o dimensionamento do tanque, dos decantadores, né? E, por exemplo, se essa perda de sólidos fosse do tanque de aeração para o decantador secundário, né? Acho que seria mais fácil de resolver isso, seria só um aumento ali da recirculação, né? E já no caso, se fosse perdendo esses sólidos do tanque do tanque secundário, de decantação secundária para realmente o efluente ali, eu acredito que aí teria que ser necessário conferir o dimensionamento desse decantador. Não, professor, eu acho que é isso, né? É conferir dimensionamento e, a partir disso, partir para as análises microbiológicas no laboratório para entender o que é que está acontecendo, se tem algum parâmetro alterado, e aí ver por onde vai começar. Vocês não estão errados em relação às respostas que deram, mas acho que a coisa mais importante não foi dita, que é exatamente você ver o nível de oxigênio dissolvido no tanque de aeração. E foi uma das coisas que vocês bateram como de mais importante. Ou seja, ver qual a concentração de oxigênio ali no tanque de aeração para saber se advindo de alguma deficiência do sistema de aeração, fazer medidas ao longo da área do tanque, fazer medidas na profundidade do tanque, fazer medidas ao longo das horas do dia para saber as flutuações dessas cargas de matéria orgânica, por exemplo, e de nitrogênio que estão chegando na estação de tratamento, saber se o problema não é advindo de uma sobrecarga nos decantadores secundários, saber se não é problema de ausência de recirculação e baixa idade de lodo na estação de tratamento, ou seja, saber se não é a presença de alguns compostos além de oxigênio, por exemplo, como sulfeto, ou como outras coisas que podem estar liderando ao entumecimento de lodo. E aí você vai, em função desses aspectos, você vai tendo uma ideia mais clara do que efetivamente está acontecendo na estação. Tá? A parte microbiológica ela é feita de maneira complementar, mas antes a gente tem que partir para análises ali mais gerais
de maneira a entendermos um pouco mais sobre, sobre o problema operacional em si. Compararmos, por exemplo, as concentrações de DBO e de DQO ao longo do dia com os valores de projeto, porque esses valores de projeto que vão determinar as cargas ali carbonáceas, né, as demandas carbonáceas e nitrogenadas que vão fomentar ali o projeto do sistema de aeração, para saber se não houve um subdimensionamento, isso é que está incorrendo nesses problemas, por exemplo, de baixa concentração de oxigênio dissolvido, ou seja, não é uma coisa simples, mas a medição de DBO, a medição de nitrogênio, a medição de oxigênio dissolvido, a medição de pH, a medição de temperatura, a medição do IVL, a medição desses aspectos, né, qual a vazão de recirculação, ver o balanço direitinho, são muito mais importantes do que, por exemplo, outras coisas aí, como a parte microbiológica, etc. Então, é só para vocês perceberem que tudo que vocês colocaram em relação a seletores, em relação a controle operacional, a parâmetros operacionais, podem ser utilizados de maneira integrada. Então, por exemplo, num negócio desse, como é que eu poderia corrigir o problema? Mudando o sistema de aeração, caso o problema seja no oxigênio dissolvido, pensar na inclusão, por exemplo, de um seletor, caso o problema não seja a presença do oxigênio dissolvido, enfim, né? Colocar, por exemplo, umas biomídias no tanque de aeração, de maneira a aumentar a idade de lodo também, né? Trabalhar na otimização das vazões de recirculação e descarte de lodo excedente, para você trabalhar com a idade de lodo constante. Então, são coisas que a gente trabalha juntamente com o controle operacional para você resolver um dado problema de uma estação de tratamento.